vocês têm acompanhado há uma série de procedimentos que vem blindando o senhor Vorcaro de prestar esclarecimentos à população brasileira. Ele tem conseguido, de uma forma surpreendente e até estranha, apoios e resoluções que garantem a ele um sigilo que não interessa ao Brasil. Nós precisamos que um banqueiro que envolveu metade da República, do próprio parlamento, um homem que hoje é acusado de um desfalque bilionário em nosso país, que ele seja obrigado a falar. Que ele venha e preste depoimentos. Nada melhor do que começar explicando a 250 mil aposentados como ele mantinha os descontos em folha sem autorização e o que ele fez para poder devolver esse dinheiro de quem não tinha essa confirmação. Então eu espero com sinceridade que o nosso pedido ao ministro Dias Toffoli seja atendido e que o senhor Vorcaro esteja conosco aqui na quinta-feira para que ele possa dar os esclarecimentos necessários que o Brasil espera. O senhor pedirá a questão dos documentos também que foram retirados, correto? A Secretaria do Senado, a Advocacia do Senado, ela recorreu, está com uma tentativa, fez uma documentação ao ministro Toffoli pedindo. Eu não concordei, porque eu entendo que foi um gesto muito pequeno. A minha ideia é nós entrarmos com um mandado de segurança para que toda documentação que foi retida pelo ministro Dias Toffoli e que está em mãos do presidente do Senado seja devolvida à CPMI. Não há na legislação nenhum precedente que faça com que documentos sejam retirados de uma comissão independente e sejam entregues a terceiros. Isso é outra surpresa envolvendo o nome do senhor Vorcaro na gravidade desse caso. A minha decisão é nós impetrarmos um mandado de segurança para que toda a documentação seja devolvida à presidência e que fique ao escrutínio dos parlamentares. Presidente, não precisa ser votado o requerimento? Chegou a ser vista, teve algum momento que ela chegou a ser analisada por algum membro da CPI? Sim, sim. Quem teve acesso a esse documento e quem teve já chegou a uma conclusão, pode trazer alguma informação da CPI? Enquanto a documentação da quebra de sigilo do senhor Vorcaro esteve nos sistemas do Senado, diversos parlamentares tiveram acesso a essa documentação. Alguns deles, inclusive, conseguiram fazer cópias dessa documentação, mas estão impedidos. Nós não podemos usar absolutamente nada até que nós tenhamos a liberação por parte do ministro e a devolução da presidência do Senado. Mas há parlamentares que tiveram acesso a todos os dados que estão ali. Presidente, sabia que já tem uma movimentação por parte da defesa de Vorcaro para que ele nem venha ou não fale. Caso ele venha, a expectativa de vocês é que o depoimento seja uma sala fechada ou não aberta ali mesmo na comissão? E caso ele fale os corpos, quais seriam as estratégias da comissão? Olha, primeiro eu sou contra toda e qualquer sessão fechada, a não ser em caso de vida, de testemunha, de risco a alguém que possa ter um depoimento importante. Os demais todos têm que ser abertos. Essa é uma comissão pública, uma comissão de parlamentares. O parlamento tem a obrigação de informar a população. Então, a minha visão é a seguinte: ele vindo, a sessão será aberta, os senhores terão acompanhamento, todos os parlamentares poderão fazer as perguntas que quiserem. Os senhores sabem bem, há vários requerimentos de assuntos que não estão ligados à CPMI, mas os parlamentares terão o direito de perguntar. Ele vindo com habeas corpus para ficar em silêncio, terá naturalmente o direito dele respeitado e não se incriminar. Mas perguntas que estejam ligadas publicamente a assuntos que já sejam de conhecimento da sociedade, da Polícia Federal, ele é obrigado a responder. Presidente, o senhor não teme que o depoimento do Vorcaro, ele inevitavelmente caia no assunto master e prejudique a própria CPMI do INSS? A CPMI, e isso eu vou conversar bastante com os parlamentares, o princípio da autoridade é saber onde ela começa e onde ela termina. A nossa relação com o Banco Master começa nos consignados que estão no banco de 250 mil e termina nos consignados. A relação do Banco Master com quem investiu dinheiro em CDB, com relações contratuais com outros bancos, não cabe à CPMI investigar. Isso não está na nossa função. Isso é outra CPMI que tem que ser criada, inclusive as assinaturas já estão postas, eu assinei, para que a gente crie uma CPMI específica para o Banco Master. Porque se nós entrarmos numa arena que não é
a nossa autoridade, nós corremos um sério risco de ficar desmoralizados com as nossas decisões, com o próprio relatório. Então, a minha decisão é muito firme. Nós vamos trazer aqui o senhor Daniel Vocaro para que ele possa falar sobre empréstimos consignados e as suas consequências em quem não comprovou. É o nosso ponto. Só uma dúvida, os requerimentos não precisam ser votados para a convocação de Daniel Vocaro ou já foram? Como que esse processo? As convocações de boa parte dos representantes dos bancos já foram aprovados na última sessão em dezembro, quando nós fizemos as deliberativas. Inclusive, lamento que nomes importantes, como por exemplo da Crefisa, nomes de Banco C6, Banco Santander, tenham sido blindados, porque também tem muitas explicações a dar à CPMI, e eu vou insistir que a gente possa voltar a esses requerimentos e trazer essas pessoas aqui. Inclusive vai ser voltado também em outros nomes ali, como o do irmão do presidente Lula, o do próprio Lulinha, ainda mais depois da declaração do próprio presidente de que qualquer pessoa que tivesse qualquer ligação deveria ser convocada? Olha, todos os nomes importantes para o relatório e que surjam informações novas como surgiram, serão colocados em votação. Eu não tenho restrição nenhuma em trazermos à população brasileira a vontade de deixar transparente todo o trabalho. Se vão aprovar ou não, é uma questão de consciência e de posicionamento de cada um dos deputados. Mas esses nomes estão previstos serem trazidos para votação logo em breve na CPMI. Presidente, o senador Everton, nos últimos meses, ele vem sido muito citado em função da fraude do INSS. Como que está sendo feito o trabalho interno, até mesmo mediante o presidente Davi Alcolumbre, para uma eventual oitiva, mesmo que fechada, de vocês com o senador Everton? Como que vai ser como que vocês vão abordar essa relação que o senador supostamente tem com o escândalo? Bem, em primeiro lugar, gente, isso é uma pergunta muito, muito importante. Em primeiro lugar, o relatório que está sendo elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar trará todas as informações que foram colocadas na CPMI. Não haverá blindagem de ninguém, nem de deputado, nem de senador. O relatório vai trazer as informações todas e as investigações que estão sendo colocadas. Os parlamentares, eles podem se apresentar espontaneamente ou aos convites que a gente pode fazer de acordo com o interesse da CPMI. Mas o mais importante, por exemplo, há um deputado citado que já apresentou espontaneamente a defesa. Toda a documentação dele dizendo sobre o envolvimento, as explicações estão em mãos do relator. Se o relator entender que essas explicações não são suficientes, nós podemos convidar o parlamentar a comparecer. Não vejo problema nenhum. A decisão será do relator se de fato as informações que nós temos são suficientes ou não. A mesma coisa, o senador pode apresentar espontaneamente a defesa dele, num posicionamento claro sobre o que quer ou não, e nós decidimos se há necessidade dele vir ou não à CPMI. Sabem que isso é um assunto complicado dentro do próprio parlamento, mas que nós estamos dispostos a trazer as informações todas e esperamos até que ele possa comparecer voluntariamente. Mas vocês estão em tratativas com ele adiantou alguma coisa? Foi conversado alguma coisa? Ele já se colocou à disposição para apresentar a defesa junto do relator. Nós estamos aguardando. Presidente, sobre a prorrogação, queria saber quais são as chances reais de prorrogação. Porque tem um lado que diz que basta somente assinaturas para essa prorrogação e outro lado que diz que o presidente Davi Alcolumbre precisa fazer essa leitura, assim como que é para a instalação. Se não for necessário só as assinaturas, já há essa conversa com o presidente? Eu conversei com o presidente Davi Alcolumbre, expliquei para ele sobre a necessidade, a minha posição de defender que a CPMI seja prorrogada. Ele mostrou muito boa vontade em nós conversarmos. Eu vou apresentar para ele toda a documentação, que não é pequena, né? São milhares de requerimentos. Nós somos a CPMI que mais quebrou sigilos bancários, somos a CPMI que mais deu voz de prisão, a CPMI que pegou um dos assuntos mais, vamos dizer, profundos de investigação no Brasil. A CPMI já tem todas as assinaturas necessárias para uma prorrogação de 120 dias. Eu entendo que esse é um prazo longo demais. Nós entraríamos muito no calendário eleitoral e começaríamos a prejudicar, inclusive, a própria presença dos parlamentares. Mas 60 dias o presidente pode nos conceder dentro desse próprio requerimento. Há
Há uma parcela dos parlamentares que falam, inclusive, em judicialização. Como se trata de uma comissão parlamentar mista, ela não passaria pela definição exata, nem do presidente do Congresso, muito menos das duas casas, que pode se judicializar junto ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação dela. Esse é um assunto que vai ser discutido mais à frente pela comissão. Nós podemos colocar em votação isso, mas primeiro eu vou conversar com o presidente Davi Alcolumbre e tenho certeza que vamos ter uma boa solução para que a gente possa dar sequência. Então, 60 dias seria o suficiente? Caso o Porcaro não venha, plano B, caso ele não venha, eu quero saber qual foi esse CPI do Master que o senhor assinou, quem propôs as faixas que o senhor assinou? Há um deputado que fez a proposta, isso. Bem, se na quinta-feira nós também estamos fazendo a convocação, e aqui vou colocar, se nós não conseguirmos, se houver problema, o presidente atual do INSS também está convocado para comparecer aqui na próxima quinta-feira. Ele tem suspendido vários contratos, tem feito aí a suspensão de repasses para os bancos e nós queremos ouvir dele com base em quais documentos de investigação ele tomou essas decisões, inclusive o afastamento de servidores do INSS recentemente retirados de cargos. O presidente do INSS tem explicações muito importantes a nos dar e nessa questão dos consignados pode nos dar também um direcionamento importante sobre a investigação e as falhas nos contratos.